cara que eu imagino titular do Flamengo. Eu imagino, apesar do Ayrton Lucas, a meu ver, no primeiro semestre, talvez um pouco menos, ter sido o principal jogador do Flamengo em muitas partidas, eu acho que o Vinha chega casando muito com o que o Tite pensa, assim, laterais construtores ali por dentro. A gente já viu isso em jogo do Flamengo nessa temporada, com os dois. Disputa acirrada na lateral esquerda do Flamengo, né? Com a chegada de Matheus Vinha, o Flamengo, obviamente, que ele tá machucado, então tá se recuperando da lesão que ele tem no joelho, já na fase final de recuperação. E é aquilo, Matheus Vinha, ele sobra no futebol brasileiro com a chegada dele no Flamengo, brilhou pelo Palmeiras e agora está no Flamengo, né? Matheus Vinha vem para o Flamengo, obviamente, brigar pela vaga de titular, né? Então, a lateral esquerda do Flamengo, que era um problema, agora virou uma solução, né? Então, uma dupla de laterais esquerda ali muito boa, nível seleção, né? Porque um serve a seleção brasileira, obviamente, e outro da Uruguai. Ayrton Lucas, vez quando é convocado, então é aquilo, dois laterais de seleções e, obviamente, que a briga por posição nessa lateral esquerda vai pegar fogo em 2024, né? Então é aquilo. Matheus Vinha vem para ser titular ou o Ayrton Lucas continua a sua saga aí de titular na lateral esquerda do Flamengo, né? Deixa a tua opinião e vamos embora para mais um debate. E esse reforço que tá aqui? Um cara que eu imagino titular do Flamengo. Eu imagino, apesar do Ayrton Lucas, a meu ver, no primeiro semestre, talvez um pouco menos, ter sido o principal jogador do Flamengo em muitas partidas. Eu acho que o Vinha chega casando muito com o que o Tite pensa, assim, laterais construtores ali por dentro. A gente já viu isso em jogo do Flamengo nessa temporada, com os dois laterais construindo por dentro. Até o Ayrton Lucas com o Sampaoli foi utilizado nessa função, só que acho que ele rende mais como lateral de profundidade. O Vinha também pode dar essa profundidade, mas eu acho que num jogo construindo por dentro ele pode ser melhor do que o Ayrton Lucas e defensivamente eu acho que ele é mais completo. Então, por isso que eu imagino ele titular, mas o Flamengo tem a oportunidade de ter laterais de perfis diferentes. Então, não é basicamente, agora o Flamengo tem um lateral esquerdo titular e um reserva. Mais do que isso, acho que o Flamengo tem dois laterais muito qualificados e de características diferentes. Então, dá mais repertório ainda para o Tite escalar. Era uma carência do elenco depois da aposentadoria do Felipe Luiz. E, assim, ele supre com um altíssimo nível, jogador de seleção uruguaia ainda com 26 anos, né? Então Sobra. Ele sobra no futebol. Olha, num tempo em que a própria seleção brasileira vem de uma Copa do Mundo, em que tinha o dilema de só ter laterais construtores, inclusive com o Tite, ele tem um elenco com as duas possibilidades, pelo menos pela esquerda, né? Era bom que a coisa pela direita também fosse assim. Tudo que falta pela direita no Flamengo sobra na esquerda. Eu também vejo o Vinha chegando e jogando, e o Ayrton Lucas como uma belíssima opção, até porque aquele espaço que o Ayrton Lucas gosta de atacar, ele já estava ocupado, inclusive desde o tempo do Sampaoli. Então fica complicado, ficou congestionado para ele ali. Mas é uma das opções que o Tite tem. O Tite pode armar esse time de diversas maneiras, com jogadores de diversas características. Agora tem a questão da direita, acho que até se fala pouco dessa questão do lateral direito do Flamengo. Parece que o Varela que vai começar, né, prof? Que vai ganhar pelo menos pouco, é abaixo do resto do oportunidades. time, do elenco, né, Destoa? Prates? Eu acho que destoa. Eu até me surpreendo que se fale tão pouco dessa questão no Flamengo. Se fala muito mais de outras questões, da questão do volante. E eu acho que aquela é uma necessidade, aliás, não só no Flamengo, no futebol em geral, né? Faltam laterais. O que me parece que assim vai ser um desafio diário que a gente vai enfrentar ao falar do Flamengo, essa história de definir time titular. Acho que o Tite não tem pressa para isso, ele está certo em não ter pressa para isso. Sim. Ele tem jogadores que darão opção para ele, o Vinha também se encaixa nisso, darão opção para ele para mexer no sistema, para trocar alguns atletas de posição. O Vinha pode ser um zagueiro se precisar, se quiser uma saída qualificada pelo lado esquerdo, o Vinha pode ser um terceiro zagueiro por ali, né? Já fez isso. Já fez isso em outros momentos, porque ele é um lateral que defende bem, é um lateral que talvez não tenha o apoio que tem o Ayrton Lucas, por exemplo, numa comparação, mas talvez ele possa ser um lateral barra zagueiro pela esquerda, né? E a passagem dele pelo Brasil foi uma passagem muito boa. Agora, na Itália, a Roma não lamentou tanto a venda dele, porque ele na Roma também não conseguiu jogar tanto assim, né? Com o Mourinho, né, Dom? E ele foi para o Sassuolo emprestado duas vezes. Para o Bournemouth exatamente.
Mas o Flamengo contrata um jogador de seleção uruguaia, como já tem de seleção uruguaia o Arrascaeta, como já tem de seleção uruguaia o Nicolás de la Cruz. Possivelmente esses jogadores vão desfalcar o Flamengo ali no meio do Brasileiro, durante a Copa América, né? O Flamengo, quando contratou, sabe disso, né? Tinha noção disso, mas é um outro acréscimo muito grande ao elenco. É um bom jogador, um jogador que entende muito, assim, taticamente o jogo, de posicionamento, de defesa principalmente. O Flamengo tem um elenco aí que dá ao Tite condição de colocar um time teoricamente mais ofensivo, teoricamente mais preocupado em defender se ele precisar. Acho que o Tite não está com muita pressa para definir. Esse aqui são os 11 ponto final. Nem precisa ter essa pressa agora. Esse negócio de 11, quem tem pressa para isso é jornalista Exato. e jogador de futebol. É isso. Os jogadores, no Brasil principalmente, né? Brasileiro quando joga aqui, porque quando joga fora também Aceita, fica mais né, mansinho. É isso né? aí. Mas jogador de futebol, e aí é uma questão de você trabalhar a cabeça do grupo. Coisa que o Tite faz bem. Ele nunca exclui ninguém. Ele chama de lá, vem cá, vai ter seu momento, vai ter sua chance, vai ter muito jogo. Né? A questão é que talvez em alguns momentos esse rodízio, quanto mais você qualifica o time, mais esse rodízio implica peixe grande. Exato. Estrelas. Né? Então, Arrascaeta e De la Cruz. Você virar para um cara desse e falar hoje você vai ficar de fora, nunca é uma coisa simples. Mas é um trabalho que tem que vir de antes. Não do dia que você vai tirar o cara do time, né? E o Tite sabe bem disso. Até nisso o Flamengo está bem, porque é um técnico com cabeça para isso, com discurso para isso. O Léo Ortiz seria a cereja do bolo nessa pré-temporada de caras que vão chegando e de reforços de peso que chegam, De la Cruz, Vinha. O professor fala sobre essa lateral direita. O Flamengo que sonha aí com o Léo Ortiz. Seria para fechar esse mercado num primeiro momento para o Flamengo? Já tá bom, né? Se vier, já tá suficiente. A zaga é um outro setor do campo em que talvez o Flamengo não precise tanto quanto precisa do lateral ou do volante, dependendo de quem sair, mas também que merece atenção. Eu acho que aí estaria bem fechado. Acho que é mais do que cereja do bolo. Eu acho que é muito bem-vindo para a composição de elenco do Flamengo, sim. Precisa de um zagueiro desse nível. Eu também vejo dessa forma. Acho que seria um zagueiro também para brigar por titularidade. Acho que era talvez a maior necessidade. Claro, se o Thiago Maia saindo, né, que é a expectativa, né, eu acho que aí também abre um negócio, uma posição para um volante. Mas eu acho que talvez um jogador muito mais para compor elenco. Até acho curioso, a gente vai falar do Luiz Henrique, né, um jogador que acabou indo para o Botafogo. Mas eu não vejo essa carência no Flamengo de um jogador. Lógico, agregaria demais, né? Um ponta muito qualificado, um jogador que daria também mais opções ali pelo lado direito na equipe do Flamengo, mas considerando que o De la Cruz pode jogar por ali, até eu imagino, eu projeto ele jogando mais pelo lado direito. Você tem o próprio Luiz Araújo, lógico que teria mais uma opção qualificada. Mas eu não vejo essa necessidade no elenco do Flamengo. Eu acho que um zagueiro e um volante para suprir a ausência do Thiago Maia, eu acho que fechou a conta. Jogador por ali o Flamengo tem. E tem jogador de qualidade. Tem muito jogador. Só uma coisa sobre o Léo Ortiz, Suma. O Léo Ortiz, na estreia do Bragantino no Paulista, ele fica no banco e entra no segundo tempo contra o Água Santa e foi titular contra a Portuguesa. O Bragantino, em um primeiro momento, a negociação não caminhou tanto entre clubes, depois caminhou mais com o Bragantino e menos com quem trabalha com o Léo Ortiz. Ele segue treinando no Bragantino. Ele inicialmente deixou claro um desejo de sair do Bragantino para jogar no Flamengo. O Bragantino falou o seguinte: tem contrato, se pagar a multa, leva. Aí houve ali uma conversa entre Flamengo e Bragantino, a coisa caminhou entre os clubes, mas não caminhou tanto com quem trabalha com o Léo Ortiz. Então ele está jogando pelo Bragantino no Paulista normalmente, sabe-se lá se vai acertar com o Flamengo ou não. São muitas opções. Muitas, uma fartura. Então, e às vezes a gente fica aqui, mas será que falta um, falta outro, falta um volante, com tanta opção do meio campo, falta um ponta, falta um lateral direito, falta um zagueiro, não sei. Às vezes, o Flamengo tem tantos nomes. Não, e o Dom, que desculpe, Suma, falou do volante, sabe quem está no elenco e talvez jogue mais esse ano? O Tite nessa história talvez de recuperar alguns? O Alan, do Atlético Mineiro. Verdade. Tá lá. Foi um jogador que o Flamengo contratou gastando muito. Tirou do Atlético, ele quis jogar no Flamengo, teve uma contusão e agora vai voltar, né? Titular em 17, 18 dos 20 times da Série A, seria o Alan. Vamos dar uma olhada, então, numa tela com as opções para o Tite. Segundo Rafael Prates, o melhor elenco do Brasil. Acho que é, né? Sim, pra mim sim. Para mim também.
Ó, são muitas opções. Vocês não ficam, às vezes, até meio desconfortáveis em falar que o Flamengo precisa de reforço? Eu, por exemplo, não falo. Deixa o professor falar no meu lugar. Mas olha, o Flamengo precisa de reforço, todo mundo precisa. Olha a lateral direita, Não é? destoa Wesley do resto. e Varela. Destoa. Vamos ver por essa TV aqui, Prates. Aí, ó. Rossi é o goleiro, opção, Varela e Wesley. Fabrício Bruno, zagueiro mais rápido do Oeste. Davi Luiz, Cleiton e Léo Pereira, pode chegar o Léo Ortiz. Ayrton Lucas e Vinha, Gerson e Vitor Hugo os volantes, Pulgar e Alan, De La Cruz e Luiz Araújo, meias, caras mais abertos, Arrascaeta e Matheus Gonçalves, ataque com Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique e Gabi. Ah, professor, Esse time reserva aí briga pelo quê no Brasileirão ali? o quê? Quarto lugar, Libertadores, lugar. menos. Mas se você ranquear a necessidade, a maior de todas é a lateral direita. Na zaga. Fica, professor, nem um pouquinho desconfortável, impedindo professor. Fica. Não, professor. Não. Esses Olha as opções, prof. Varela e Wesley, você acha que tá tão bem coberto assim? Ir para um ano com Varela e Wesley? Acho pouco. Principalmente comparando com as outras posições. Olha quanto nome bom de peso que você tem, que você fica em dúvida quem bota de titular e quem bota de reserva. Uma boa lembrança do Alan ali. Pelo menos para fazer campinho. Sim. Você resolve bem. O jornalista adora campinho também. Para fazer campinho é uma beleza. Como diz o Muricy. Jornalista não perde jogo, né, prof? Comentando eu nunca perdi nenhuma, o Muricy fala, né? Mas a lateral destoa. Lateral destoa, inclusive, no time. Não é nem só a questão do elenco. Mas menos mal que destoa para quase todo mundo. Lateral direita É uma posição difícil, é sim. uma posição complicada no futebol. Mas assim, a gente até não tá falando tão forte, né? Falou muito mais de lateral esquerdo e direito. E até pelo que o Pratos colocou, a impressão que dá, e aí não é nem a questão de falar se é correto ou não, mas a impressão que dá é que o Varela vai ganhar muita confiança do Tite. Eu acho que de repente ter espaço. E convenhamos, assim, no primeiro semestre, se a coisa não dá certo, é uma contratação que dá para o Flamengo esperar até o meio do ano. De repente fazer esse voto de confiança no Varela, dar maior amadurecimento para o Wesley, não sei se o Matheus vai ficar ou não. Então o Flamengo pode tentar, assim, não é arriscado, de repente, deixar, se a coisa não fluir, e buscar o lateral direito no meio do ano. Na teoria a prática é outra, né? O último bom lateral direito do Flamengo, lateral direito que participou de muitos momentos interessantes, foi o Rodinei, em quem ninguém botava fé. Talvez tinha um crédito menor que o do contestadíssimo. Varela, quando chega o Dorival, né? Em relação, assim, a ser olhado, e aí é o ponto fraco, né? Aí é um jogador que não vai ficar, um jogador que quase ninguém botava fé, botava confiança. Disparado o melhor elenco e todos jogariam num time da Série A? Acho que sim, né? Se você pega quase nome por todos, nome. é. Do meio pra frente, com certeza. Os reservas, né? Do meio pra frente, todos. Sim. Não? Insisto, Não, menos o sim, lateral direito. É. O resto encaixa em todos os times da Série. E disparado o melhor elenco. Acho que dá pra... Qualidade, sim. Acho Em que dá relação até pra fazer a ao brincadeira... nível dos jogadores, sim. Dá até pra fazer a brincadeira do time reserva em comparação com os outros times Titulares, opa. né, titulares do Brasil, quanto mais o elenco geral e o time titular do Flamengo. Tira o Palmeiras, tira o Galo dessa história, tira potencialmente o Inter, o melhor Inter, né? Nos outros, todo mundo compraria esse time reserva aí para o ano. E essa história de Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Eles debateram sobre a situação de time titular do Flamengo, time reserva, em comparação aos outros times aqui do Brasil, né? Principalmente da Série A. Obviamente que o time do Flamengo é muito qualificado, o time reserva e esse campinho que eles mostraram ali, né? Nesse campinho que eles mostraram aí, tem dois jogadores ali que poderia também entrar nesse time reserva do Flamengo. Um é o jovem Igor Jesus, né? Que ele não vem recebendo tanto por oportunidade. É um bom jogador sim, mas ainda tem que ser muito bem lapidado. Jovem jogador meio campo Igor Jesus. E um zagueiro que se chama Pablo, né? Não vem recebendo tanta oportunidade e nem sabendo se ele vai ser utilizado em 2024 pelo Tite, né? Mas se a gente for pegar o Pablo no seu auge, principalmente aqui no Brasil, né, atuando pelo Corinthians, o Pablo ele caberia tranquilamente em dos 19 times tirando o Flamengo, caberia em 18 times. Então o Pablo ele caiu muito, o auge dele para mim foi o Corinthians.
sim, e obviamente que o Pablo poderia estar ali no lugar do Cleiton, mas o Cleiton hoje em dia está na frente do Pablo em relação à disputa de vaga, né? Então é aquilo. É um elenco muito qualificado, não tem comparação, né? Não tem como comparar. E ainda tem a situação do Léo Ortiz, né? Eles comentaram um pouco aí. O Bragantino aceitou reduzir a pedida e as conversas ainda continuam, né? Vamos ver como que vai desenrolar essa situação. E a janela de transferência é longa, né? Se eu não me engano, aqui pro mercado interno aqui do Brasil aqui, acho que a janela vai até fevereiro ou março. Então, a janela é bastante longa aí, né? Para o Flamengo conseguir negociar ainda com o Bragantino sobre essa situação. Sobre a lateral esquerda, é um duelo muito bom. A lateral acho que é uma característica diferente. É aquilo. O Tite acho que vai poder tirar, fazer mudar o padrão tático da equipe. Entendeu? Mesclar. Vamos jogar em casa? Precisamos de um lateral ofensivo. Ayrton Lucas. Vamos jogar fora de casa? Precisamos de um lateral que fica mais, que defende melhor, né? Um lateral que não suba tanto e consegue construir o jogo por dentro, né? Então tem o Vinha. Então a lateral esquerda é um problema que o Flamengo conseguiu resolver durante 2, 3, 4 temporadas aí pra frente. E nesse sábado tem jogo diante do Orlando City. Flamengo e Orlando City, amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos, né? 3 horas da tarde, se não me engano, o jogo. E é aquilo, o Flamengo vai com o time titular. Essa aqui embaixo é a provável escalação do joguinho, né? Então é aquilo, provável escalação aqui embaixo. Com Rossi, El Pereira, Fabrício Bruno, Varela e Ayrton Lucas. Meio de campo ali, né? Vamos dizer. Arrascaeta, Pulgar, Gerson e Dela Cruz, e o ataque Cebolinha e Pedro, né? Então esse aqui embaixo, como vocês podem perceber, é o provável escalação do Flamengo visando 2024, né? Então é aquilo. Esse Flamengo promete. Esse Flamengo promete muito. E vai deixando seu like aí para ajudar o canal. 3-0 Mengão. Deixe seu palpite aí nos comentários. 3-0 Mengão. E desculpa minha voz aí, que eu tô meio rouca aí. Beleza? Tamo junto aí, galera. Valeu!